Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Sejam bem-vindos. Aula de Ciências, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. Clima e Tempo. Clima e Tempo, livro de Ciências, página 54. Acompanhe a leitura aí de casa. Muita gente confunde os conceitos de tempo e clima. Tempo é uma condição que pode mudar de uma hora para outra. Podemos observar em uma mesma região que em alguns dias o tempo pode ser frio, em outros o tempo é mais quente e ainda pode ser chuvoso ou seco. Clima é o conjunto dos estados do tempo em uma região durante um período. Alguns padrões de variação do tempo se repetem em uma mesma época em determinado local. Por exemplo, pode chover mais e fazer mais calor em alguns meses, enquanto em outros pode ser mais frio e chover menos. Assim, clima é uma característica definida para uma região, ao passo que tempo é o que ocorre no momento. Repetindo, clima é uma característica definida para uma região, ao passo que tempo é o que ocorre no momento. No livro de vocês, nós temos aí algumas imagens, tá? Do Morro Pão de Açúcar. Já fui aí, é um lugar lindíssimo, maravilhoso. Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Ao pôr do sol, em um dia claro e sem nuvens, à esquerda, e em um dia nublado e chuvoso, à direita. As duas fotografias foram tiradas com 3 dias de diferença. Igreja Matriz de São Joaquim, em Santa Catarina. No verão, à esquerda, e no inverno, à direita. Vocês observaram a diferença de clima entre as duas épocas do ano, né? O verão e o inverno? Observaram? Previsão do tempo. Páginas 55, 56 e 57. Página 55. A previsão do tempo é muito útil para diversas atividades que desenvolvemos. Com ela, podemos nos preparar no dia a dia para o frio, o calor, o sol ou a chuva. Costumamos consultar a previsão do tempo para programar viagens, praticar esportes e etc. Conhecer as informações do tempo é essencial em algumas profissões. Os agricultores usam a previsão a fim de saber qual é a melhor época para semear ou colher determinada cultura. Pilotos de avião e helicóptero precisam saber como estará o tempo para julgar se é seguro levantar voo e qual é a melhor rota. Isso também ocorre com os comandantes de navios e barcos. A meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, auxilia na previsão do tempo. Aparelhos usados na previsão do tempo. Diversos tipos de instrumentos são usados para fazer a previsão do tempo. Eles medem as condições atmosféricas como pressão, umidade do ar e velocidade dos ventos. Atualmente, as informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites em órbita do planeta e pelas estações meteorológicas. Os dados coletados são enviados para um centro que processa essas informações em computadores e gera boletins e mapas com previsão do tempo. Voltando, as informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites em órbita do planeta e pelas estações meteorológicas, tá bom? Aqui nós temos umas imagens, tá bom? Aí no livro de vocês, observem. A biruta mostra a direção dos ventos. Anemômetro mede a velocidade dos ventos.
O pluviômetro mede a quantidade de chuvas. Tá? Na página 56, enchendo balões de festas de um jeito diferente, tá bom? Aí vocês podem fazer essa atividade em casa mesmo, brincando de cientista. Enchendo balões de festas de um jeito diferente. Material: uma bexiga, né, o balão de festa, uma garrafa plástica de 500 ml, uma colher de sobremesa, um funil, 250 ml de vinagre, uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Vocês podem fazer, né, esse experimento aí na casa de vocês, tá bom? Se vocês misturarem o bicarbonato de sódio e vinagre, né, vocês vão perceber que vai ter uma liberação de gás, tá bom? Quando vocês se vocês fizerem, depois quando a gente voltar na sala, vocês me contam desse experimento que vocês fizeram, tá bom? Brincando de cientista. Enchendo balões de festa de um jeito diferente. Material: uma bexiga, balão de festa, uma garrafa plástica de 500 ml, colher de sobremesa, funil, 250 ml de vinagre, uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, para vocês fazerem. Página 57. Na página 57, nós temos aqui atividades. Indique se a frase a seguir se refere à característica do clima da região ou ao do tempo. De novo, número 1. Identifique se as frases a seguir se referem à característica do clima da região ou ao do tempo, tá bom? Letra A. Carlos procura uma região nem muito quente, nem muito fria para iniciar uma plantação de uvas. Aí vocês vão colocar lá, tá? A resposta. Letra B. Simone planeja sair para fotografar a cidade no final de semana e gostaria que estivesse bastante calor. Aí vocês vão colocar se é clima ou se é tempo. Letra C. A família de Gisele está se mudando de Salvador para Florianópolis e precisará comprar mais roupas de frio. Aí vocês vão colocar se é clima ou se é tempo. Letra D. Douglas saiu de casa sem guarda-chuva, pois a manhã estava ensolarada. À noite, quando voltava para casa, tomou muita chuva. Vocês vão colocar se é clima ou se é tempo. Número 2. Em quais das situações a seguir é importante saber a previsão do tempo? Letra A. Amanhã será nosso primeiro jogo no campeonato. Preciso arrumar esse guarda-roupa hoje à tarde. Quando o tempo melhorar, vou ajeitar esse jardim. Quais dessas situações é importante para a gente saber a previsão do tempo? Amanhã será nosso primeiro jogo do campeonato. Preciso arrumar esse guarda-roupa hoje à tarde. Quando o tempo melhorar, vou ajeitar esse jardim. Quais dessas situações, né, é importante a gente saber a previsão do tempo? Aí vocês vão marcar um X aí, tá bom? Tem duas situações aí que é de extrema importância. Vocês vão marcar o X. Número 3. Descreva uma situação em que saber a previsão do tempo foi importante para você. Isso é uma resposta pessoal que vocês vão escrever aí, né? Em qual situação saber a previsão do tempo foi importante para você. Aí vocês escrevem aí qual foi essa situação. Aqui nós temos o mapa, né, da previsão do tempo. Aí, vocês já assistiram o jornal? No jornal sempre tem a apresentadora de meteorologia, né, onde ela explica direitinho onde vai chover, onde está nublado, onde está sol. É desse jeito o mapa que fica lá atrás dela. Se vocês assistirem o jornal, vocês observem a partir de agora, certo? Saneamento básico. Saneamento básico, página 58. Livro de Ciências, página 58, saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para proporcionar um ambiente higiênico e saudável às pessoas, ou seja, medidas que preservem a qualidade da água, do ar e do solo.
O que é saneamento básico? É um conjunto de medidas adotadas para proporcionar um ambiente higiênico e saudável às pessoas, ou seja, medidas que preservem a qualidade da água, do ar e do solo. Tratamento do lixo. Lixo é o nome que damos para os resíduos sólidos gerados pelas pessoas. Se não for devidamente coletado e destinado, o lixo pode poluir o solo, a água e o ar. Veja as principais formas de destinação do lixo. Lixão. Nos lixões, os resíduos sólidos são depositados diretamente sobre o solo e ficam expostos à ação da chuva, do vento e dos animais. A decomposição do lixo a céu aberto nos lixões contamina o ambiente. Não pode, tá, gente? O lixo ficar dessa forma, porque contamina o ambiente, contamina o solo e a gente pode ficar doentes, né? Atrai animais também. E com isso a gente pode pegar diversas doenças. Aterro sanitário. Nos aterros sanitários, o solo é impermeabilizado e o lixo não fica exposto. Esse tipo de tratamento é melhor para o ambiente do que o lixão, pois evita a contaminação do ambiente. Reciclagem e compostagem. Os compostos não orgânicos, como plástico, metal e vidro, podem ser reciclados. Já restos de animais podem passar pela compostagem, processo que transforma resíduos em adubo natural. Voltando, os compostos não orgânicos, como plástico, metal e vidro, podem ser reciclados. Já restos de alimentos podem passar pela compostagem, processo que transforma resíduos em adubo natural. Qual é a importância do saneamento básico? O saneamento básico é de extrema importância, tá, para a vida humana, posto que controla diversas doenças que podem prejudicar a nossa saúde, tá bom? Por isso que o saneamento básico é importante, tá bom? Porque controla diversas doenças que podem prejudicar a nossa saúde. Aqui nós temos um vídeo, é a ausência do serviço de saneamento básico, tá bom? E quais doenças podem acarretar com isso. Eu vou dar um play aqui, vocês assistam daí, da casa de vocês mesmo. A ausência de serviço de saneamento básico é um dos problemas característicos dos centros urbanos. O problema não é só na água que escorre pela calçada. Com isso também vem uma série de outros problemas. Um desses problemas são as doenças. As minhas crianças todas pegaram dengue, pegaram pneumonia por causa da frieza, né? Quando alaga, aí a água sobe, é rato, tudo entra aqui dentro. Falar sobre doenças causadas pela falta de saneamento básico é uma situação muito complexa, pois o ciclo da vida de vermes causa doenças em vários estágios. Existem transmissores como caramujos, ratos, mosquitos, que são atraídos com maior proporção para locais onde não existe saneamento básico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, anualmente cerca de 2 milhões de pessoas morrem por conta da falta de saneamento básico no mundo. Saneamento básico constitui a reutilização ou tratamento da água servida e a preservação dos recursos hídricos naturais que possuímos. O impacto social do baixo tratamento de esgotos está principalmente nas doenças, e quem mais sente esse impacto é a população que mora perto de igarapés. O infectologista Dr. Magela, chefe do departamento da Fundação de Medicina Tropical, explica um pouco sobre a gravidade de algumas doenças. Então nós estamos falando de algumas doenças infecciosas, como por exemplo hepatite A, né, a hepatite E. Nós estamos falando aqui em todas as verminoses, né, as parasitoses intestinais. Nós estamos falando nas doenças diarreicas causadas por vírus, causadas por bactérias. Nós estamos falando de algumas doenças
cujos agentes infecciosos são transmitidos ao homem através de vetores, insetos, por exemplo, que estão muito presentes devido à questão mal resolvida do lixo, né, domiciliar. São uma série de fatores, né, que, estando presentes, fazem com que as pessoas estejam sempre vulneráveis a terem essas doenças. Segundo a Manaus Ambiental, em médio prazo, Manaus terá mais de 60% de todo o seu esgoto coletado e tratado, tornando-se assim referência nacional em saneamento básico. Conforme o relatório da Trata Brasil produzido com a Go Associados, somente 8,9% da população de Manaus recebe saneamento básico. Manaus está entre as 10 piores no ranking saneamento no Brasil. Tratamento da água, página 59. Acompanhe a leitura. Antes de disponibilizar a água para o consumo, é preciso garantir que ela não esteja contaminada, ou seja, não contenha impurezas ou micro-organismos causadores de doenças. A água que consumimos é coletada da natureza, mas para se tornar potável, deve receber tratamento. Veja abaixo, tá? Aí nós temos a imagem, o ciclo do saneamento, tá? Aqui no livro de vocês, a água, número 1, a água é captada do rio. 2, na estação de tratamento, ela recebe substâncias que retiram suas impurezas e permanece em repouso durante algum tempo. Em seguida, passa pelo processo de filtração. Número 3, ela recebe cloro, que mata os micro-organismos causadores de doenças. 4, a água limpa fica armazenada nos reservatórios e é enviada pelos canos de rede de distribuição. Número 5, ao chegar em nossas casas, geralmente fica armazenada na caixa d'água e sai pelo cano da torneira quando a abrimos, tá? Estação de tratamento e distribuição de água. Tá? Aí nós temos nessa imagem o ciclo do saneamento. Em regiões nos quais não há estações de tratamento e distribuição de água, as pessoas precisam buscar água em poços, rios ou lagos. Essa água geralmente não é potável e seu consumo pode causar uma série de doenças. Antes de ser consumida, a água desses locais deve ser filtrada e fervida ou tratada adequadamente com cloro. Tratamento de esgoto. O tratamento do esgoto, páginas 60, 61 e 62. Depois de utilizada, seja para higiene pessoal, alimentação ou limpeza, toda a água é chamada de esgoto. O esgoto é captado por uma rede coletora e devolvido para a natureza. Entretanto, ele precisa ser tratado para que não polua o ambiente. Repetindo, depois de utilizada, seja para higiene pessoal, alimentação ou limpeza, toda a água é chamada de esgoto. O esgoto é captado por uma rede coletora e devolvido para a natureza. Entretanto, ele precisa ser tratado para que não polua o ambiente. Veja a seguir. Aqui nós temos a estação de coleta e tratamento de esgoto, tá bom? Número 1. O esgoto é coletado das residências. 2. Sujeiras maiores, como pedras e galhos, são retiradas em grades. 3. São retidas as partículas pequenas, como areia. 4. A sujeira se acumula no fundo dos tanques e é removida. 5. Bactérias decompõem a matéria orgânica do esgoto e a transformam em lodo. 6. O lodo se deposita no fundo dos tanques e é removido. 7. A água do esgoto tratada retorna à natureza. Saiba mais. O Brasil tem um problema sério relacionado à coleta e o tratamento de esgoto.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2008, pouco mais da metade dos municípios do país coletava o esgoto, né? No mesmo período, apenas cerca de 1 em cada 3 municípios tratava o esgoto. A falta de tratamento de esgoto polui o ambiente e aumenta doenças relacionadas ao saneamento básico e os custos com o tratamento da água. Na página 61, nós temos atividades. Número 1. O que é saneamento básico? Por que ele é importante? Aí vocês vão escrever lá o que é saneamento básico e por que ele é importante. 2 perguntas, 2 respostas, tá bom? O que é saneamento básico? Aí vocês vão colocar lá, saneamento básico é o conjunto e coloca o restante. Por que ele é importante? Ele é importante para, coloca o restante também lá da resposta. Número 2. No quadro abaixo, marque com um X a relação correta entre linha e coluna. Repetindo, número 2. No quadro abaixo, marque com um X a relação correta entre linha e coluna. Aí, no quadro tá lixão, aterro sanitário, reciclagem, compostagem. Aí vocês vão ler e vão marcar o X, tá? A relação correta entre linha e coluna. O lixo é acomodado em instalações que impedem a contaminação do ambiente. Aí vocês vão marcar o X lá. O lixo é depositado em solo não tratado, fica exposto e contamina o ambiente. Métodos que reduzem a geração de resíduos sólidos, tá bom? No quadro abaixo, marque um X a relação correta entre linha e coluna. Número 3. Explique como são feitos os tratamentos, o tratamento e a distribuição de água. Vocês vão explicar como é feito o tratamento e a distribuição de água. Lê o texto, tá? E coloca aqui o que você entendeu, né? Você vai explicar como são feitos o tratamento e a distribuição de água, ok? Vocês vão colocar aqui tudo bem explicado. Explique como são feitos o tratamento e a distribuição de água. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje de ciências, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas na aula ao vivo eu irei tirar, ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus.